Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal 100% Política. Aqui nós queremos debater essa questão da política. Debater não é exatamente o termo, né? Até porque eu teria que estar aí conversando com vocês diretamente. Ou uma conversa tete a tete, tomando um café, um chá, um chopp sem álcool. Tá? Ou então em uma live, né? Conforme os YouTube adoram fazer, né? Live, vou fazer uma live. Quem sabe algum dia eu faço uma live, né? Quem sabe? Não é? Mas no momento aqui é mais um monólogo que eu estou fazendo, mas sinceramente é como se eu estivesse conversando com você. E, e eu acho que nós temos, como brasileiro, uma obrigação de participar da vida política. Então, essa reflexão que eu faço aqui e que eu transmito aqui a vocês agora, vocês que estão vendo esse vídeo, faz parte então do exercício do que eu entendo de ser cidadão da cidadania. É expressar as nossas opiniões com respeito a você, com respeito às instituições, não é? Mostrando aquilo que eu acho que está certo, também apontando o que eu acho que está errado, enquanto brasileiro, enquanto patriota, porque eu sou patriota, eu sou nacionalista, tá? Eu não sou esse patriota aí que pendura a bandeira por ocasião, não. Aliás, sobre bandeira, não existia nenhuma bandeira pendurada do Brasil, né? Em janela nenhuma. Quando você vê nos Estados Unidos, lá sim, nos Estados Unidos você vê naquelas grandes casas, né? Com aquelas garagens enormes, aqueles terrenos grandes na frente, né? Você vê a bandeirinha dos Estados Unidos. Ali é um ato de patriota, ali é um ato de amor à pátria. Aqui o patriotismo não é isso. O patriotismo aqui é um patriotismo importado, né? E o autor intelectual desse patriotismo, abre aspas, se chama Gene Sharp. Vocês sabiam? É Gene Sharp. Foi o camarada que bolou esse modelito, não é? De cores. Então aqui as cores que pegaram no Brasil é a cor verde e amarela. Então o símbolo da cor verde e amarela é então a bandeira brasileira. E é por isso que os bolsonaristas e bolsominions se fantasiam, porque eles se fantasiam, eles não se vestem de verde e amarelo. Eles não são patriotas. Não são patriotas. Eles simplesmente, em um determinado momento, resolveram entrar na canoa furada chamada Jair Messias Bolsonaro. Então, como os símbolos importados e enfiados pela goela abaixo dessa gente, especialmente dos mais velhos, no verde e amarelo, e aí a bandeira verde e amarelo o tempo todo, né? Eles agora, alguns colocam nas suas janelas, né? Ou então quando tem uma manifestação que agora tem meia dúzia de gato pingado, né? Vai o carro de som na frente, vai cheio de bandeira verde e amarelo, como se eles fossem patriotas. Essa gente, sinceramente, é um bando de ridículos. Aqui na minha vizinhança, no prédio da frente, eu tenho um lá em cima, uma bandeira grande, bonita, verde e amarela. Lá mais distante, numa cobertura, em duas coberturas, eu tenho também duas bandeiras verde e amarela. Mas é estranho, porque a uns 2 quilômetros aqui também à frente, nós temos uma comunidade em um morro. Você não vê nenhuma bandeira verde e amarela. Sabe por quê? Porque quem está de barriga vazia, quem passa por dificuldade, não vai gastar dinheiro comprando uma bela bandeira verde e amarela imensa para dizer para você que o meu candidato, o homem que eu escolhi é Jair Messias Bolsonaro. Então, esses patriotas são absolutamente ridículos, porque de patriota não tem nada. Porque se fossem patriotas, eles estariam agora cobrando, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro e da família dele, essa história das rachadinhas e dos 89 mil da nossa primeira-dama. Não, é só silêncio. Tanto do presidente, que se irrita, quanto, obviamente, desses hipócritas patriotas. Mas vamos aqui a uma notícia que tem tudo a ver com hipocrisia. Tem tudo a ver com hipocrisia, com manipulação da tua vontade, da minha, e da sociedade brasileira, que é o processo relacionado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aqui no Brasil 247, vocês estão vendo aí na tela, e a matéria é: Supremo deve fazer justiça e anular a sentença de Moro contra Lula, dizem juristas.
Aqui eles dizem afirmando, o Supremo deve fazer justiça e anular a sentença de Moro contra Lula, disse jurista. Eu colocaria isso como uma interrogação. Interrogação, porque embora as sentenças de Moro, nessa semana agora que passou, caíram duas no TRF4, duas sentenças de Moro, em relação a uma por suspeição e outra, eu acho que a por suspeição foi no STF, sim, no TRF4 foi a absolvição do tesoureiro do PT e mais de um empresário. Tinham sido condenados a 10 anos e pouco, o tesoureiro do PT, e o empresário lá de uma construtora, não me lembro o nome, há 9 anos e pouco, foi anulado no TRF4. Nós até fizemos uma matéria sobre isso, que eu vou deixar aqui no link no final, se vocês quiserem ver. Caíram. Bom, no STF, se já houve uma suspeição, isso significa o seguinte: a relação direta é evidente que todo o processo que envolveu o julgamento de dois processos, o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi uma grotesca fraude. O mundo todo sabe disso, o mundo todo, na verdade, o mundo jurídico, é só você ler, ficou escandalizado com a justiça brasileira em todos os momentos daquele lamentável episódio, desde 2018 até agora. Não preciso relatar aqui como o ex-juiz Moro usou aquele processo para galgar a sua ascensão política até chegar de uma forma desavergonhada a ser ministro do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que os dois acabaram se desentendendo em função, eu vejo, das ambições do próprio Moro. Outros, e ele mesmo, Moro, disse que em relação às divergências sobre interferência na PF, mas eu acho que não é só isso. E aí o Moro hoje está inteiramente em desgraça em relação ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O movimento deles, dos bolsonaristas e minions, né, bolsomínios, que eram mais ou menos coeso, se dividiu. Né? Hoje a gente tem os dois grupos bem definidos. Temos os radicais de direita, que são os bolsonaristas. Esses, se o presidente disser pula da ponte, é capaz deles pularem, mas os bolsominions já não são assim, então tendem mais para o Moro. Será que Moro pule de 10 em 2022? Eu não duvido nada, meus amigos, não duvido nada, mas presidente Jair Messias Bolsonaro, que era inimigo de dar dinheiro para o povo na pandemia, quando ele percebeu que começou a ganhar voto, ele abriu o jogo. Agora ele já disse que até o final do ano nós temos dinheiro na pandemia. Ele deve ter dado uma bronca muito grande lá no posto Ipiranga, aliás, um posto Ipiranga fracassado, chamado Paulo Guedes fracassado, não é? Porque de economia ele parece não entender nada, pode entender de conta bancária, mas de economia não entende nada, né? Agora, inclusive, o teto do teto vai ser extrapolado. A data, inclusive, diz que vocês sabem que tem agora uma referência, o gato subiu no telhado, como diz o Haddad, o teto subiu no telhado. Esse Guedes realmente é um ridículo, é um completo despreparado para ser ministro, mas continua lá porque convém, né? E aí ele só queria dar os R$200 naquele momento, Jair Messias Bolsonaro, não, a gente não pode dar, foram obrigados em função da atuação da esquerda a dar os 600 e tal. E aí, o que aconteceu? O povo se seduziu, óbvio, né? Porque se eu não tenho nada, estou morrendo de fome, R$600 até 1.200, vai sim me dar um alívio. E você sabe que o povo brasileiro se vende barato, sempre se vendeu barato, né? Até por dentadura nego votava. Então imagina por até R$1.200, né? E aí os índices de popularidade na região onde ele especialmente mais sofreu, que é o Nordeste, começou a subir. Isso encantou Jair Messias Bolsonaro. Agora ele nem discute. Até o final do ano vai ter dinheiro. Quer dizer, estoura até. Estoura o teto, não tem importância. O negócio são pontinhos no Ibope ou no Datafolha. A economia agora que se lasque
Guedes? Que Guedes? Não, vamos dar dinheiro. Não é nenhuma profissão de fé, não quer ajudar nada. Jair Messias Bolsonaro, na minha visão, nunca ajudou ninguém, nunca quer ajudar ninguém. Ele só pensa como político nele, na família dele. Aliás, na família dele, vamos sem ver, é a chuva de Bolsonaro na política. Todos de ridículos. Aquela foto ridícula deles. Senador, deputado federal, estadual, vereador. Um bando de gente. Daqui a pouco entra o menor também na política. Com certeza, né? Esse Brasil é uma piada. Mas vocês acham que o Supremo vai fazer justiça e anular a sentença de Moro contra Lula, como dizem os juristas? Não acho. Sinceramente, eu acho até que pode acontecer, sim. Acho até que pode acontecer. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe quando eu acho que vai acontecer isso? Depois de 2022. Depois de 2022. E por que eu digo isso? O cenário da agora é muito cristalino. É muito cristalino com relação à questão das ambições para 2022. Nós temos um presidente inepto, um presidente fracassado, aliás, fracasso foi a marca da sua vida em 30 anos no Congresso Nacional. O cara fez simplesmente 2 leis, uma delas totalmente furada, só ficou uma. Uma aí é uma lei meio ridícula, isenção de impostos com relação a questões de informática na Zona Franca de Manaus, imaginada em 28 anos, está indo para 30 anos agora. E agora, de repente, vira um mito. Mito, imagina, gente, mito. O mito, apareceu um mito que, não é, se mostrou, óbvio, o que ele sempre foi, um completo incompetente. E junto com a incompetência dele, todo o seu ministério, né? Evidentemente, especialmente do nosso ministro incompetente Guedes. E é óbvio que os números foram terríveis, né? A popularidade aí caindo. Óbvio, né? Então, qual é o limite no fundo de Jair Messias Bolsonaro? O chão. 30%, talvez, 20 e poucos por cento, sei lá, né? 30% dizem, né? Que são os fiéis a ele. Os fiéis a ele. Né? Talvez 30%. Ele chegou batendo ali nos quase 30%. E agora está voltando de novo. Todo mundo ficou assustado. A esquerda está assustada, está entrando em polvorosa. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Será que ele vai emplacar 2022 de novo, mais 4 anos? Bom, aí, evidentemente, diante dessa ascensão, aí eu fico pensando o que Rodrigo Maia, que já não fazia nada em relação à questão do impeachment, deve estar pensando agora, né? Alcolumbre lá tentando se reeleger por artifícios legais e Maia já sabendo que Bolsonaro quer tomar, né, quer botar alguém no lugar dele mais confiável. Né? Então é um movimento de defesa desses dois, tanto de Alcolumbre quanto de Rodrigo Maia, que só pensam neles, não no povo brasileiro. Mas nesse cenário, então, o que eu vejo é um evidente candidato à reeleição chamado Jair Messias Bolsonaro. Bom, o cara já parte de 30%. Já parte, né? Porque quando eu ia na praia, eu via nas manifestações, no topo das manifestações, 2018, né? Lá em junho, por ali, né? A eleição foi um pouco mais à frente. Só dava velho como eu, mas muito mais velho, né? Velho, que são os mais conservadores, né? Alguns com dificuldade de andar, nego de cadeira de roda. Cara, era surreal. Aquela cena era surreal. Era realmente alguma coisa assim de espantar. E esses velhos, na verdade, agora nas últimas manifestações que existiram, que eu pude vir aqui em Niterói, quando você olhava alguém com uma bandeirola, porque é bandeirola, porque aquilo ali não é bandeira brasileira, aquilo ali é o verde, amarelo, bandeirola, como eu falei no começo, é só um símbolo de cores. Eles não são patriotas. Indo lá para a manifestação, em geral, era um idoso. Em geral, era um idoso. E na praia também, lá, agora, meia quadra de gente, quase ninguém na última manifestação, falando sobre Moro e tudo mais. E aí
Era isso, era uma quantidade realmente pequena, mas com prevalecência dos idosos e muito idosos. Então esses não vão mudar. Então nós temos aí um Jair Messias Bolsonaro agora com 30%. Bom, 30%, aí vamos à lógica, né? Vamos à lógica. Ora, se eu pegar mais 10%, por exemplo, de uma região bastante populosa, como é o Nordeste, né, eu já estou beirando os 50%, não é? 40% até 50% provavelmente eu vou chegar. E é justamente essa motivação dele agora, né? Obviamente, postergar sem reclamar mais até o final do ano. Você acha que vai ser só os 200, 300 reais? Não. Eu tenho certeza que o número vai ser maior. Eu posso apostar que vão ser os 600 reais até o final do ano. Sabe por quê? Porque 300 reais, 200 reais, 300 como que é o Guedes, 200 reais hoje em dia não dá para absolutamente chonga nenhuma. Então, vão ser os 600 reais até o final do ano, até 1.200. Porque esse número, pelo menos, corresponde, se for 1.200, a um pouquinho mais do que o salário mínimo, que é a maioria que o povo brasileiro recebe. Então, a lógica é essa. Se você der 200 ou 300 reais, no entendimento de quem estava recebendo 600, vai ser, poxa, ele estava me dando 600, agora está me dando um terço, agora não dá para me comprar nada, ele vai perder voto. Ele vai perder voto. Então, não, eles vão manter. Depois, eu tenho certeza que o plano do Guedes, lá do programa dele, de dar 300 pratas e fazer aquelas maracutaias todas, de conta de chegada, reduzindo aí isenções de imposto de renda para dar 300 reais, a situação é totalmente outra agora. A situação é totalmente outra. Sabe o que está na pauta agora? Reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele vai estourar o teto, com certeza. Lei de responsabilidade fiscal vai para o lixo, tá? Vai para o lixo. As pedaladas devem acontecer direto, né? Direto, e não vai acontecer absolutamente nada. Olha, se não acontece o impeachment, mas não é pedalada. Então nós temos como um candidato virtualmente no segundo turno para 2022. Se ele continuar dando dinheiro aí no âmbito da pandemia, porque essa pandemia não vai acabar agora, minha gente, ela vai prosseguir por no mínimo 2 anos, no mínimo, mesmo que chegue agora no início do ano que vem vacina no Brasil, nós temos sim Jair Messias Bolsonaro no segundo turno, com certeza. Se ele continuar dando dinheiro, se ele cortar o dinheiro, reduzir para 200, 300, não. Porque aí vai ser a decepção. É a mesma coisa quando eu vou numa loja, compro um produto a R$ 1,99. Eu volto na semana seguinte para comprar outro, está R$ 2,10. Não. Eu não vou comprar. A maioria não vai comprar porque achou que já pulou. Já passou de R$ 2,00. Então, a diferença é ridiculamente pequena. Seriam 11 centavos, mas a percepção é muito diferente. E justamente essa percepção que não vai fazer com que, aliás, foi suspenso o anúncio do programa do Paulo Guedes com essa história dessa Renda Brasil de 300 pratas. 300, né? Eu acho que é 300. Justamente por isso, porque isso aí é metade do que estava sendo dado dos 600 reais. E aonde o número que ele viu, o número mágico que faz com que os números dele, do Ibope, do Datafolha, subam. E eu tenho 600, são 1.200, então vai ser mantido isso. Tá? E não vem com essa história não, eles vão mesmo explodir o teto, como disse o Haddad. O teto já subiu no telhado e vai subir muito mais. Não está mais em jogo isso agora. Então nós temos um Jair Messias Bolsonaro já no segundo turno. Aí vem um outro candidato. Qual o outro candidato? O candidato natural seria, evidentemente, o que teve mais votos em 2018 agora. E quem é que teve mais votos em 2018? Fernando Haddad, evidente. Praticamente, eu acho que se tivesse mais, talvez, 20 dias, ou se o PT tivesse lançado ele com muito mais antecedência e não ter cometido aquele erro, na minha opinião, absolutamente ridículo, ou seja, tentou até o último minuto levar a candidatura de Lula como se ela fosse viável em termos legais. Acabou não sendo e sobrou uma banana
na mão do Fernando Haddad, eu acho que foi com 47 dias antes das eleições. Ele aceitou isso, mesmo assim, se houvesse mais, talvez, 20 dias, ele teria vencido Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio, é um candidato muito forte, né? Mas é um candidato muito forte no momento também em que o PT também decida com muita antecedência, por exemplo, agora já no início de 2021, quem vai ser o candidato para 2022. Porque essa história de dizer que Lula disse que abriria mão da candidatura petista, isso é história para boi dormir. Não é? O PT é a segunda agremiação do Brasil em termos de número, com uma militância gigantesca. E essa militância e esse número não iria aceitar isso. Qual seria o nome? Qual seria o nome da esquerda? Ciro Gomes? Depois daquele papelão que Ciro Gomes fez no segundo turno, indo passear em Paris, nenhum petista votaria nele. Nenhum petista. Eu não votaria nele. Eu votei em Ciro Gomes, eu votei em Haddad, eu não votaria em Ciro Gomes, porque eu achei aquilo ali o cúmulo. É um erro histórico dele, embora ele diga a culpa de nós termos hoje o Jair Messias Bolsonaro na presidência é do PT. Ora, o que ele queria? Queria que ele com 10%, o PT com muito mais chance de ter o seu presidente abrisse mão em favor dele? Era isso que ele queria? É uma atitude meio ridícula dele, não é? E ele falhou sim com a esquerda, ele falhou com o país, e naquele momento que ele falhou com o país e foi passear, né, naquele momento crítico, e isso com os pedidos feitos, inclusive pelo próprio Fernando Haddad, ele simplesmente se negou e foi embora. Aquilo para mim acabou Ciro Gomes. Então qual outro nome? Diz aí vocês. Não tem outro nome. Não tem um nome de expressão. Não tem um nome que uma campanha acirrada de destruição da reputação, não é? Porque isso vai acontecer, isso não mudou. As fake news não mudaram, embora os processos estejam aí a todo vapor tentando criminalizar essa gente. Mas é óbvio que isso vai voltar. E ainda mais num ambiente de pandemia, onde o conteúdo digital vai ser essencialmente muito maior do que o conteúdo da rua, é óbvio que a mentira, a invencionice e a calúnia vão ser um lugar comum. E aconteça depois do julgamento. Aliás, como aconteceu até hoje, está acontecendo até agora. Os recursos, tanto do PT contra a candidatura do Jair Messias Bolsonaro e outros processos. E nós já estamos com praticamente 2 anos de governo. Então isso é coisa de futuro. Então qual um candidato de esquerda que seria inabalável, que seria muito difícil de destruir? É o que já está aprovado, Fernando Haddad. Fernando Haddad. Certo? Além de Fernando Haddad, agora, Fernando Haddad e Jair Messias Bolsonaro, aliás, já há uma sondagem mostrando que os dois são os nomes mais fortes para 2022, não é? O segundo turno de 2022 também seria entre esses dois nomes, porque Ciro Gomes, embora esteja fazendo um esforço bastante grande nas mídias digitais, tentando popularizar a sua possível candidatura em 2022, não vai dar com ele como não deu até hoje. Não deu até hoje. Nós teríamos uma figura imbatível. E qual é a figura imbatível? Essa que está aqui. Luiz Inácio Lula da Silva. Então imagina vocês agora se o Supremo diz o que os juristas estão falando aqui. Supremo deve fazer justiça e anular a sentença de Moro contra Lula, dizem juristas. Não vão fazer isso. Não vão fazer. Sabe por quê? Porque se fizerem isso, o jogo eleitoral muda completamente. Completamente. Não criminalizado, Lula é imbatível. Não condenado, Lula é imbatível. Ele ganha fácil.
E sabe por que ele ganha fácil? Primeiro pela história dele, pela história bem sucedida, história de vida bem sucedida, não é? Os detratores dele, Nine, referência aos 9 dedos, usam dessa estratégia absolutamente pusilânime, porque não tem mais o que falar, né? Porque esse homem, ele sim é um mito, ele sim é uma referência para o mundo. Não sou eu que estou falando, não, é o mundo que fala. São os números de doutores honoris causa que a ele são conferidos. Esses são os números que falam por ele. E a história dele, os mandatos que ele exerceu durante esse período no poder, o candidatam tranquilamente a levar de barbada. Aliás, como levaria também em 2018. Eu tenho certeza e você também. Então, não é afirmativo aqui como colocam aqui os juristas, não é? Os juristas, não vou nem ler muita matéria, sinceramente. Eu estou vendo aqui mais discutindo com vocês o título, porque eu acho que, para mim, há um componente extremamente poderoso em todas as instituições republicanas desse país, contaminada com os interesses políticos. E daí, meus amigos, não venham me convencer que o STF é diferente, não. Porque se fosse diferente, aquele fraudulento impeachment contra a nossa ex-presidente Dilma Rousseff teria sido anulado. E não foi. Não foi nem avaliado à época. Uma vergonha para o STF. Uma vergonha da nossa ex-ministra Carmen Lúcia. Uma vergonha. Então, não vem me dizer agora a vocês que eles são hoje mais republicanos e mais sérios do que eles foram naquela época, e não são. Porque se eles anulam aqui os processos, da mesma maneira que eles agora fizeram em relação à suspeição do próprio Moro, o que vai acontecer é que no dia seguinte os jornais vão estar mostrando já uma intenção de voto com o Lula subindo já e despontando como um virtual candidato para 2022 e, evidentemente, para vencer no primeiro turno. Isso aí desmonta toda essa estrutura econômica de dilapidação de todo o patrimônio brasileiro que hoje está sendo feito na gestão do Paulo Guedes, privatizando, agora fatiando, como não pode vender a Petrobras, fatiando a Petrobras em subsidiários e daí vendendo as subsidiárias. Troço nojento. Os campos de petróleo vendidos por uma ninharia, tudo bagatela, chega a ser absurdo. A plataforma de petróleo, como a gente viu anunciado aí, né? Usada, sendo vendida a preço de apartamento. É isso. Então isso aí acabaria. Isso aí, haveria um freio nisso. Então, esses que eu chamo de aproveitadores de oportunidade econômica iriam desde já sair perdedor nessa história. E isso não pode acontecer. Sabe por que não pode acontecer? Porque esse Brasil não é do povo brasileiro. Esse Brasil é de um pequeno grupo de gente cheia de dinheiro que controla os destinos dessa nação. E não só aqui no Brasil, não. Também nos Estados Unidos, com as famílias super ricas e em outros lugares do mundo. Então, não tem nada dessa história aí de estamos aqui pelo Brasil, não. Estão aqui pelo bolso dele, pelos interesses deles. Isso aí não vai acontecer, meus amigos. Lula não vai ser, não agora, pode ser que aconteça em 2022, não é? Ou no momento em que não for mais possível ele se lançar candidato à presidência. E eu espero que dessa vez o Partido dos Trabalhadores entenda essa realidade. Luiz Inácio Lula da Silva já cumpriu o papel histórico dele. Já cumpriu. Está na hora agora
da gente passar o bastão também para frente. Eu sou Fernando Haddad. Fernando Haddad para 2022, porque é a melhor opção para o Brasil. É uma opção que, sim, pode unir esse país. Pode unir esse país. Bem preparado, fala bem, um gestor experimentado e uma série de outras qualidades. Agora, o PT tem que cair na real. Luiz Inácio Lula da Silva não vai ser inocentado. Não vai ser inocentado. Não vão anular a sentença dele. Pode ser que eu queime a língua e amanhã aconteça o contrário. Mas não vão. Porque a justiça brasileira não mudou de 2018 para cá. As circunstâncias políticas mudaram, mas os interesses não. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.